Essa semana termina 2025. Para homenagear a cor do ano de 2025, tô aqui com a camisa meio mocha mousse, né? Bem nos últimos momentos que a Pantone vai acabar com a cor linda e colocar o branco, né? O cloud, alguma coisa, esqueci, que deu o que falar, né? Até comentei em outro episódio aqui, mas é isso. Eu sou Matheus Monteiro, não sei se você me conhece, mas se você não conhece, vai conhecer agora. Espero que a gente tenha uma relação aí a longo prazo. Eu sou publicitário, escritor, criador de conteúdo, né, principalmente no LinkedIn, e também drag queen nos momentos livres, que acontece a cada um ano, né? Porque, assim, vida adulta e tempo livre às vezes não combina. A gente tem que fazer quase ali tem um jogo de cintura para conseguir o tempo livre, né? Mais fácil colocar ali no tempo que não está tão livre e fazer acontecer, né? Este é o Crônicas de Segunda, o podcast mais aleatório, porém super necessário para todas as semanas, porque a gente começa a semana da forma certa. E eu quero falar que estou muito feliz com a repercussão de alguns dos episódios, né? Principalmente o último com o Thiago Valente, alguns dos cortes também. Eu vi que as pessoas curtiram e isso é muito gratificante, sabe? Primeiro por estar num episódio conversando, né? Se conversar assim com o Thiago Valente, que é um amigo muito querido, uma pessoa muito gentil, que sempre me apoia nos meus projetos. E é muito importante a gente ter pessoas assim ao longo dos anos, sabe? Na nossa vida, porque são pessoas que valorizam o nosso tempo, apoiam as nossas iniciativas, que faz sentido, é claro, nada de, autodestrutivo, né? Mas um trabalho, né, que seja interessante, faça sentido, né? Essas pessoas fazem a diferença e a gente fazer a diferença por elas é o mínimo, sabe? Não somos obrigados, ninguém é obrigado a nada, é o que eu sempre falo, ninguém é obrigado a nada, mas valorizar as pessoas que valorizam a gente é um retorno super necessário, super querido, porque é isso, a gente vive em sociedade e a sociedade é de trocas, né? Assistir ao episódio com o Thiago, né? Eu fiquei muito pensativo porque isso deixou muito explícito pro mundo que eu tenho a famosa resting bitching face, né? Que é do tipo, eu super prestando atenção no que ele fala, porque eu costumo fazer isso, né? Quando eu tô conversando com alguém, eu fico super concentrado. E minha cara de concentrado parece que eu tô completamente desinteressado. E, gente, não é. Ou que eu quero, do tipo, dar um soco na pessoa. Mas é justamente o contrário, né? Eu lembro que quando eu era mais adolescente, uma pessoa chegou e falou pra mim assim, eu tinha um pouco de medo de chegar perto de você porque você tinha uma cara meio fechada, assim, e eu achava que você nunca tava de boa, sabe? E não são poucos relatos assim. Então eu entendo que eu tenho um pouco de resting bitch face. Não tenho muito o que eu fazer. O que eu faço é que eu tento sorrir, né? Nas interações que eu tenho presencialmente, né? E aí eu consigo manter, amenizar, né, essa resting bitch face. Mas quem tem sabe, é mais forte que a gente, é uma coisa involuntária, não dá pra gente controlar, né? Como a gente chegou na última semana do ano, eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva sobre tudo, né? O que foi bom, o que não foi, o que poderia melhorar, o que melhorou muito, né? E tem várias etapas que a gente pode fazer e eu curto muito fazer. Eu peguei aqui alguns exemplos, né, assim, principais do ano, porque não adianta, né? Aqui não é retrospectiva do Spotify. Primeiro que foi feita por uma pessoa, não foi feita por IA. No tea, no shade. Mentira, all tea, all shade. Mas, vamos lá. Retrospectiva de 2025 segundo eu. E a internet, eu pesquisei algumas coisas, conversei com algumas pessoas também e cheguei aqui às conclusões. Primeiro, começo do ano já chegou assim com o Trump no poder, né? Ano passado teve a eleição em si, a gente já sabia, mas ele já chegou com o pé na porta
fazendo várias coisas que são muito questionáveis, né? No ponto de vista político, de caráter, entre outras coisas, né? São bem questionáveis, principalmente políticas contra a população LGBTQIAPN+, principalmente a população trans, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Mas isso acaba respingando todo mundo. E aqui eu quero deixar muito claro aqui meu total posicionamento contra esse tipo de política, né? Porque o que eu quero dizer, primeiro, somos humanos, não devemos passar por esse tipo de coisa. Segundo, gênero não é uma coisa questionável, sabe? A gente já nasce assim, a gente não tem biologia que explique o nosso gênero, é uma construção social, uma construção interna. Então, se a pessoa se identifica com gênero, ou nenhum deles, ou com ambos, é isso, sabe? E vamos passar para o próximo tópico, que eu não quero falar muito sobre isso, quero me estressar. O lançamento de Mayhem, da Lady Gaga, né? Esse ano foi um dos melhores anos dela. Ela voltou pro pop de toda a forma, né? Graças ao maridão dela, que super... não graças a ele, né? Assim, mas ele foi uma peça principal, né? Nisso, esse movimento dela de voltar, né? De apoiá-la, fazer algo que ela gosta. E que a gente se identifica também, né? A gente, eu digo, os fãs, né? Os Little Monsters, os monstrinhos, né? Gente, eu não sei fazer o pause up, né? Assim, tem um pouco de dificuldade, tá? Mas é isso. E teve o Gaga Cabana, que foi o marco. Também teve os insights da Gaga. Que foi assim, tipo... O auge, eu estava lá. Eu estava inclusive, com essa camisa. Nem botei proposital. Eu estava lá com essa camisa, inclusive. E foi um momento único na minha vida. Foi a primeira vez que eu a vi ao vivo, porque eu não conseguia os shows aqui quando ela veio, né, na Monster Ball, acho que é esse nome, lembro. E foi muito especial. Foi um momento único, foram 2 dias seguidos únicos na minha vida, que eu sou muito grato por ter vivido isso. Por mais que no dia do Gaga Cabana em si tenha sido um grande aperto, eu achei que eu fosse de base, de arrasta pra cima, vestir o paletó de madeira naquele Gaga Cabana, porque tinha tanta gente, sabe? Não consegui o VIP, me humilhei, fiz de tudo, tive que provar que era mais fã do que outra pessoa, e eu não gosto desse tipo de competição que não faz nenhum sentido, não é uma coisa lógica. E eu fui barrado, né? Aparentemente não sou tão fã quanto outras pessoas, mas não é aqui do meu feitio dizer o que é certo e o que é errado, né? Mas já falando aqui, não é do meu feitio não é meu papel aqui dizer o que é certo e errado, mas eu acho super injusto. Enfim, foi incrível. Amo da Gaga, amo essa mulher. Ela é extremamente importante. Também usou toda a visibilidade que ela teve esse ano para falar sobre as causas que importam, né? Ela, lá no discurso do Grammy, falou sobre as vidas trans que importam, que as pessoas não estão invisíveis. Isso é usar os holofotes a favor de causas que realmente importam, sabe? Bem, além disso, também tivemos o aumento da tensão em Gaza, que foi um episódio péssimo, né? Teve toda a frontilha da Greta, né? Que teve inclusive um brasileiro, eu fiz uns conteúdos sobre isso no LinkedIn, mais uma vez, né? Que eles foram até detidos pelas forças do Estado, né? De Israel. Enfim, sou completamente contra a guerra, completamente contra essas coisas que não fazem sentido algum humanitário, sabe? É basicamente por poder, por dinheiro, por controle. Isso não faz sentido. Não faz sentido a gente ficar aqui, né? Os países que não estão ali envolvidos diretamente, mas como espectadores de um verdadeiro de toda a civilização, sabe? Lá de Gaza, dos palestinos. Então, aqui não tem pessoa em cima do muro, a Palestina livre e pronto, sabe? Porque não faz sentido a gente descontar
as questões do poder dos políticos e tudo, e dessas pessoas, né, que acham que tem o controle da terra, que chegaram lá, invadiram e tudo, e as pessoas, os civis que perdem as próprias vidas nessa luta de poder, né? Isso não é certo, nunca será certo e não deve ser tolerado. Enfim, falando de coisa boa, também tivemos o primeiro Oscar do Brasil, né, na categoria de melhor filme estrangeiro, para Ainda Estou Aqui, que é um filme incrível, perfeito, muito bem feito. O Walter Salles teve um show ali na direção, na construção do roteiro também, né? A Fernanda Torres nem se fala que conseguiu também um Globo de Ouro, né? Ela foi um grande azarão ali no começo, né? Mas que ela tivesse uma atenção, acho que ninguém imaginava que ela ia ganhar ali do povo que estava lá, né? Porque os brasileiros lidaram isso como se fosse Copa do Mundo, e estávamos muito certos. Estávamos e continuamos. E no próximo ano a gente ainda tem o Wagner Moura, né, com o Agente Secreto, né, do Kleber Mendonça Filho também, né, o diretor. O Wagner tá indicado no Globo de Ouro, assim como a Fernanda esteve. O filme está concorrendo a 4 categorias, então o nosso cenário ali tá crescendo, né? Isso é incrível, porque o nosso cinema brasileiro emprega muitas pessoas. Nossa, eu fico até arrepiado de ver isso, porque a arte, a cultura foram tão atingidos durante o governo do Bolsonaro, né, até mesmo do Temer, os 2 desgovernos, que ver essa retomada de uma parte da nosso motor, né, da economia, que emprega muita gente, é incrível. É como se lavar a alma, sabe? Enquanto algumas pessoas tendem a falar que não, é tudo Lei Rouanet, isso, aquilo outro, inventar, fazer fake news e tudo para tentar acabar com o cinema, a gente vai lá e mostra que não, é possível. Além disso, a gente também teve algumas... Eu fico olhando para baixo, fico olhando pro roteiro, a gente já falei. Porque assim, fica meio estranho, né, eu tirar os olhos aqui da pessoa, mas acho que é um movimento que às vezes faz parte, né, porque sou eu sozinho que penso em tudo aqui, né? O Morango do Amor acho que foi uma invenção muito boa. Acho que o preço talvez meio salgado, né, por mais que seja um doce, mas foi muito bem construído, sabe? Aquela casquinha, o recheio de ninho com o brigadeiro, né, branco com ninho, muito bom, muito bem feito. Então eu gostei bastante, e é o tipo de coisa que vale a pena, me conquista, porque eu sou uma formiguinha, né? O Labubu não entendo muito, porque eu acho meio feio, bicho. Aí, falando sobre mim agora. Tive um reencontro com a literatura. Parece que todos os meus caminhos vão pra literatura, né? Me levam à literatura. É incrível, eu escrevo, né? Eu despertei minha consciência pra escrita, eu escrever mesmo, aos 9 anos de idade. Eu tenho 29. São 20 anos, sabe? E entre indas e vindas, e tipo, abandono a escrita de prosa, vai pra poesia, eu fico um tempão na poesia, depois volto pra prosa, aí eu volto pra poesia, e aí nisso fica, sabe? Às vezes eu não consumo tanto literatura, mas às vezes eu consumo. Então, acho que faz parte, sabe, nessa montanha russa que é a vida, né? Assim, altos e baixos, encontros e reencontros, você se reinventar. E eu lancei, inclusive, um conto, né, pela editora Flive. Vou até trazer aqui, ó, essa capa aqui, de Conexões. Aí minha história é sobre uma coisa que aconteceu, uma inspiração que aconteceu na Bahia, né, em Salvador, que foi uma cidade que mexeu muito comigo, né, e isso aqui fala também sobre outro ponto da minha retrospectiva pessoal, que eu estive na Bahia, né, mais precisamente em Salvador, como eu disse, e foi uma experiência surreal. Salvador é uma cidade mágica. Não tem aquele tipo de... aquela frase que diz a Bahia cura onde dói, Salvador cura onde dói. E é real, porque cura.
eu fiquei um pouco apreensivo por conta da questão do que as pessoas falavam na internet de violência, isso, não pode usar a camisa do Mickey, não pode usar Adidas, não pode usar Nike, não pode fazer sinal com a mão, não pode fazer isso, aquilo outro. Mas quando eu cheguei lá, pareceu que nada que eu tinha, sabe, daquelas inseguranças ia ficar, porque é uma atmosfera, é uma energia que não dá pra explicar. É algo que eu sinto aqui no Rio, sabe? Que a cidade é mágica. Assim, como eu disse, surreal. É de arrepiar. O Pelourinho, que é um espaço tão importante na nossa história que não pode ser apagado, e foi ressignificado. Santo Antônio Além do Carmo, as praias, os museus. Eu fui numa exposição incrível no Museu de Arte Contemporânea, acho que lá da Bahia, e foi tipo maravilhoso. Eu vi vários artefatos, fotos de pessoas que foram escravizadas, mas ressignificaram tudo aquilo, conseguiram fazer coisas muito importantes com a vida delas, apesar da escravidão, né? Incrível, recomendo a todo mundo. Quero voltar, quero tomar sorvete na cubana todos os dias, que foi o que eu fiz lá, principalmente de mangaba, que eu amei, não tem muito aqui, mas cupuaçu também. Eu fiquei apaixonado, porque eu tenho raízes na Bahia em si, raízes por parte da minha mãe, né, que a família dela é toda de lá, então foi incrível. E eu pude também ter a oportunidade de viajar de avião, que eu nunca tinha viajado. E isso também foi mágico, foi um momento assim ímpar na minha vida, que eu pude experimentar aquilo e ver que eu estava vivo. Quando você experimenta algo realmente surreal, tipo viajar de avião, andar de montanha-russa, que eu também andei pela primeira vez esse ano. Esse ano não, mentira, foi ano passado. Mas assim, foi um curto período de tempo. Você vê essas coisas, você experiencia isso, né, essas experiências, e pelo menos pra mim eu sinto, cara, eu tô vivo, eu consigo viver, eu consigo experimentar outras coisas, eu consigo fazer com que a química corporal aqui ela flua, e eu sinto a adrenalina, e eu sinto a serotonina assim aqui, sabe? É incrível viver, é apaixonante, sabe? E viver é uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia. E eu já tive um momento da minha vida que eu queria abdicar de tudo isso, né? Mas hoje eu enxergo que a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde mental pra ajustar, sabe, os parafusos, e entender que existe beleza em diversas coisas na vida, até mesmo nos pequenos momentos, nas pequenas conquistas, principalmente nessas pequenas conquistas, porque se a gente focar muito no grande, às vezes fica muito não palpável, sabe? Além disso, nesse ano eu fiz drag pela primeira vez. Agora sim, eu vou deixar a foto aqui, porque do Onil eu não deixei, eu posso deixar vídeo também, enfim. A Hipotenusa nasceu, a minha drag maravilhosa, lá em São Paulo, na Casa Fluida, pelas mãos da Marina Starlight, que é uma drag incrível também, um doce, como toda drag, fiada, né? E eu performei Lady Gaga, não podia ser outra artista. Foi incrível, foi como nascer de novo, foi como entender a minha arte de uma outra perspectiva, e eu amei. Eu tive também um burnout, que me fez repensar minha relação com o meu corpo físico, porque eu senti muitas coisas físicas, um cansaço, como se eu minha alma tivesse sido sugada, e eu realmente parei e dei tempo ao meu tempo, dei tempo ao meu corpo para se recuperar, né, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tal, né, enfim, tudo isso é importante. Mas eu entendi, sabe, os meus limites, e passei a respeitá-los e a não passar disso, até porque se eu passar, meu corpo vai cobrar de novo.
E a partir disso eu mudei muitas coisas da minha vida e continuo a mudar, porque foi como um marco. Foi um marco que me machucou. Agora eu sinto como se eu estivesse me sarando mesmo, curando das minhas feridas, que às vezes elas abrem. E aí eu preciso colocar um band-aid, colocar uma coisa assim, mas eu tô no meu processo, sabe? E isso que é importante, tô me respeitando mais. E eu indico isso para todas as pessoas. Nenhum tipo de trabalho ou ofício vale a nossa saúde mental. Vale a nossa saúde do nosso corpo. Nada. A gente precisa estar vivo para trabalhar e para usufruir de tudo. O trabalho fica, a gente vai. E eu comecei também a me dedicar de fato ao LinkedIn, na criação de conteúdo. Foi bem na época assim do burnout, porque eu precisava desse recomeço, sabe? E deu muito certo lá, por lá. Eu consegui fazer amizade, fazer conexões, ter um feedback legal e ver que meu trabalho era ótimo, sabe? Porque às vezes a gente acaba esquecendo disso. A gente precisa que outras pessoas nos lembrem da nossa própria excelência. E é por isso que é importante estar rodeado de pessoas que fazem a diferença e que são boas e que vão ajudar você de forma construtiva, sabe? E você pode desempenhar esse mesmo papel também com essas pessoas. Bem, agora falando de coisa ruim de novo. Nicki Minaj finalmente saiu do armário como trumpista. Fez discurso transfóbico, além de ter aquele marido super problemático e ter falado algumas fake news já no passado, ela finalmente saiu do armário mesmo. E é muito triste ver uma pessoa que é imigrante, que é uma mulher preta, fazer esse tipo de coisa, né? É como aquele meme que tem na internet, tipo da árvore falando, por mim tem que desmatar mesmo, por mim tem que queimar mesmo. É isso, sabe? E quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa LGBT que é PN+, ou seja uma mulher, um homem, uma pessoa não binária, enfim, a favor de pautas da direita, sendo de direita e tudo mais, eu fico assim, gente, o que tem na cabeça dessas pessoas? Todo mundo tem o direito de ter um posicionamento político, óbvio, mas você ter um posicionamento político de um lado que é contra a sua existência, pra mim isso tem nome, mas eu vou deixar vocês falarem. Enfim, além disso, eu também quero comentar muito sobre essa ideia toda que a gente tem de passar o ano rápido, né? Eu tava com uma pessoa um dia desses, né? Uma amiga, e ela disse que sentiu que o ano passou muito rápido, esse dezembro principalmente, no Natal e tudo, e eu acho que eu também senti isso. Eu não sei se a gente vive tempos em que as coisas estão tão rápidas que até mesmo o tempo passa mais rápido, né? Porque a gente fica ligado no celular, a gente fica, aí tem várias coisas para fazer, a gente se ocupa, principalmente a vida adulta, ou se realmente está passando mais rápido, nossa percepção de tempo mudou, né? Eu acho que isso também aconteceu, a nossa percepção mudou, e isso me deixa um pouquinho pensativo e muito, às vezes, preocupado, sabe? Porque antigamente a gente tinha muito do tédio. Não lembro se eu comentei isso em outro episódio, mas enfim, tinha muito do tédio. Nós tínhamos que inventar o que fazer e tinha que conviver com o tédio, por mais que eu não gostasse, a gente tinha que conviver. E hoje em dia não, a gente tem tantos estímulos, tantas coisas que isso meio que se perde. Não tem um porquê de um tédio. Eu tô com tédio, eu vou abrir, sei lá, Netflix e vou assistir uma série. Eu tô com tédio, eu vou, sei lá, mexer no celular, ali no Instagram ou no TikTok, ficar passando um feed até a bateria acabar. Eu tô com tédio, eu vou pedir, sei lá, uma comida pelo iFood e começar a jogar alguma coisa, sabe? A assistir televisão. Então, acho que não tem esse momento e a gente precisa parar, sabe? Parar é necessário para nós conseguirmos digerir toda a vida, literalmente, né? E hoje em dia as coisas são muito aceleradas, então eu desafio você também a fazer isso, a repensar um pouco sua rotina para que o tédio entre, né? E
e seja um tédio positivo, sabe? Para que você consiga valorizar os momentos, não deixar tudo passar tão rápido e ter aquela percepção de que você não viveu ou que passou rápido demais, né? Porque você está se dedicando a coisas que realmente não fazem tão sentido, não são tão frutíferas, sabe? E acabar o ano, né? Como a gente vai ter essa semana, é sempre um desafio, porque pelo menos pra mim, né, eu vejo que para muitas pessoas isso também acontece, é como uma oportunidade de literalmente recomeçar a sua vida em vários aspectos, de ter metas, de ter objetivos, de traçar esses objetivos mesmo, né, é literalmente traçar, entende? Então, às vezes a gente tem essas possibilidades e é interessante, né, porque por mais que os anos se repitam, as coisas que acontecem, né, assim, as datas fixas, nunca nenhum ano é igual ao outro, né? E parece que o começo é um pouquinho mais arrastado e aí depois vai fluindo até ir rápido e depois volta de novo. É um círculo, né? Isso incomoda e às vezes não incomoda, porque a gente precisa de uma rotina também, né? Pra conseguir seguir a vida. E por mais que eu seja uma pessoa que não gosta tanto assim de rotina, de ficar muito na rotina, de repetir tudo, eu sinto que é importante a gente valorizar esses momentos também, né? Tô aqui falando muito sobre valorizar os momentos, porque é isso, nossa vida faz sentido quando a gente tem momentos que fazem sentido, que fazem valer a pena a gente viver, ou quando a gente está com pessoas que fazem a gente se sentir bem. Não tô falando assim pra você se cercar de pessoas que papariquem você, te dê biscoito, mesmo que você faça uma coisa que seja nociva pra você, apoie, não. É de você se cercar de pessoas que façam a diferença, que sejam amigas, amigues, ou familiares, pessoas que têm ligação sanguínea ou não, que estejam ali com você para ajudar quando você precisa, oferecer um ombro para você chorar quando você precisa, mas também falar a verdade para você, orientar, falar a verdade que às vezes dói, entende? É muito sobre isso também. E falando sobre a verdade que quase dói, resolvi encerrar esse episódio com uma coisa bem diferente, né? Não vou falar sobre série nem nada, eu vou falar sobre algo que marcou também o 2025, que foi a polêmica da Bate de Latte, né? Do canal dos Caçadores Divos, amo eles. O pessoal falou que estava alterado, né? Então eu trouxe. Ai, meninas, comprei. Mentira, eu comprei sozinho, comprei aqui pra casa, né? Enfim, a gente tá dividindo tudo. Mas é importante, né? Eu quero ver aqui com vocês, junto com vocês, como que é. Eu já dei uma roubadinha, porque eu comi um pedaço, mas eu trouxe outro, botei no pratinho aqui. E a gente vai comer juntinhos, né? Vou mostrar pra vocês. Olha como tá, que eu já cortei um pedacinho, né? Enfim, o panetone tava bem recheado. Vou botar um vídeo aqui pra mostrar como que tava. Mas eu gosto muito da Bate de Latte, apesar do panetone ser investimento, de R$160. E é isso, vamos lá, vamos experimentar. Ele é bem recheado. Essa massa da Bate, uma das melhores coisas. Essa canetada de quem fez essa massa, hein? Nossa, tá muito de parabéns. Muito bom. Incrível. Vale o dinheiro porque é um produto de muita boa qualidade. Tem aquela lata linda que dá pra usar para outras coisas. E a gente tem que fazer algumas coisas assim, sabe? Por nós mesmos, nos presentear. E é isso. Desejo a todos vocês uma ótima virada do ano. Que a gente se encontre novamente no próximo ano. Essa primeira semana vai ficar um pouquinho sem episódio, mas no dia 12 volta. E conto com vocês nesse próximo ano, porque farei coisas diferentes, mudarei algumas coisas, mudarei algumas dinâmicas, trarei convidados interessantes para agregar aqui a conversa. E muito obrigado por vocês me ajudarem nesse próximo passo da minha carreira, que é trazer mais conteúdo em vídeo,
fazer coisas diferentes e justamente sair da minha zona de conforto, sabe? Porque quem fica na zona de conforto não evolui. Tchau, tchau!